Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Língua Culta Podcast. É um prazer, é uma honra iniciar sempre esse programa com vocês aí do outro lado. Meu nome é Clinton Manuel, para quem não sabe, para quem sabe, continua a ser também Clinton Manuel. Eu trouxe uma convidada especial hoje que vai me ajudar a levar para vocês um programa de qualidade. Senhoras e senhores, com vocês, Elisandra Garcia. Minha mana, seja muito bem-vinda ao Língua Culta, seja muito bem-vinda à minha casa. A princípio, eu gostava que me dissesse como é que estás. Eu estou ótima, bem disposta. Ok, isso é muito bom. Eu faço sempre a seguinte pergunta quando recebo aqui alguém. Essa pessoa, teve muita dificuldade para chegar aqui. Consegues nos descrever a tua trajetória? Se foi fácil, se foi difícil? Eu queria já responder isso no princípio, mas fui um pouquinho mais cautelosa, se calhar não devia dizer. Pode dizer. Não foi difícil não foi só um bocadinho... assim, transtornante por conta da poeira. Das coisas próprias de Luanda, eu precisava de tomar um outro banho. As coisas próprias de Luanda. Talvez na saída. Olha, eu estive a ver a tua biografia. Tu tens bem de vidas. Temos que admitir. És uma gata com mais de 7 vidas. Conta-nos um pouco sobre a tua trajetória pessoal e profissional. Por exemplo, como é que você se descobriu apaixonada pela administração? Isso é algo que me chamou muita atenção e seria principalmente o tema da nossa conversa, né? Da tua trajetória profissional e pessoal. Obviamente isso te levaram a se descobrir como alguém apaixonada por administração, por serviços administrativos também. Gostava de nos contar como é que tudo aconteceu, como é que tudo começou? Bem, o primeiro ponto, que é o principal, é que quando eu era mais nova, eu dizia que eu vou ser empresária. Okay. Eu não sabia qual era a profissão que eu queria seguir, mas eu sabia que eu queria ser empresária. Não importava se ia atuar em que área, nem sabia que área que ia atuar. Eu só dizia, eu quero ser empresária. E depois dos percursos da minha vida, o percurso da minha vida foi me arrastando para a profissão de secretária. Eu sempre não, né? Enquanto fui me construindo como pessoa, eu comecei a perceber os meus tiques de organização. Ok. Exatamente. A minha mãe é uma pessoa super organizada. Em contrapartida, ela achava, quando eu vivia com ela, que eu era desorganizada. Porque aquela coisa típica das mães, o teu quarto está sempre muito desarrumado, não imagino quando tu fores morar sozinha como é que vai ser. No entanto, eu me sentia muito parecida a ela, porque eu tinha tipos de organização. Eu vejo a mesa, se tem muita confusão na mesa, eu quero organizar, não gosto de ver pastas na mesa e tal. E depois eu começo a trabalhar inicialmente como auxiliar administrativa. Depois eu trabalho como repositora e promotora de vendas. E nesse trabalho de reposição nós tínhamos, falo nós, eu e as minhas colegas de trabalho, tínhamos que fazer aquela organização dos produtos. Na altura era promotora de vendas de produtos da pele e cabelo. E nós tínhamos que organizar todas aquelas coisas por ordem do produto, né? As marcas, no caso, tinham marcas que ficavam numa prateleira, as outras, e tínhamos que organizar assim. E depois eu vou trabalhar como gestora comercial e eu tenho que lidar com organização da base de dados de clientes. Colocar nome de clientes, contato, e-mail, onde é que eu conheci esse cliente, qual é o ponto de situação. Depois eu vou trabalhar como secretária executiva. Foram muitas coisas que me foram arrastando para isso. E depois, quanto mais eu vou traçando o meu percurso
enquanto profissional, mas eu vou percebendo as deficiências do ambiente, do ecossistema organizacional cá em Angola. Ok. E eu também vou ganhando a consciência de que a maior parte das empresas em Angola vai à falência por conta da má gestão. E depois nós temos os outros problemas aí que são meio que derivados, como a questão do atendimento ao cliente, e eu vou percebendo que isso está principalmente à falta de eficiência nos processos administrativos. Os processos administrativos não são definidos, nós não cumprimos etapas, é tudo feito assim de forma anárquica, é verdade. Então eu começo a Quer dizer, não respeitamos os processos. Exatamente, nem sequer definimos, nós não temos padrões de procedimento dentro das organizações. Falo no cômputo geral, claramente que há exceções, mas falo de forma geral. Então eu vou começando a interiorizar esse problema como algo que eu quero combater. Então, depois vem aquela minha questão do senso organizacional. Trabalhei como assistente administrativa, secretária administrativa, e meio que quase todos os requisitos dessa profissão eu possuo. Tem a questão da comunicação, tem a questão da ética, tem a questão da educação corporativa. Então isso é como se fosse essa é a minha coisa. E tipo, é algo que tu não precisas envolver muito esforço ou investir muito esforço, é algo natural, é natural que acontece contigo. Exatamente, então aqui é o meu lugar. E eu me sinto sortuda por ter descoberto isso cedo, porque há quem trabalha aqui, depois trabalha ali e não consegue definir exatamente o que é que quer fazer para a vida até encontrar o seu lugar, mas eu tive a sorte de poder descobrir isso cedo. Então foi assim que eu começo a perceber a administração, a entender que é a minha coisa, que é o meu lugar, e pronto. E sobre esse ponto aqui que acabaste de frisar, de que há pessoas, né, que se descobrem um pouco mais tarde. Exatamente. Tu dás mentoria sobre esse aspecto também? Das consultas, das dicas sobre esse aspecto? Desenvolvimento sobre coaching, sobre desenvolvimento de carreira. Exatamente, e principalmente para aquelas pessoas que nunca estiveram inseridas no mercado de trabalho, não têm nenhuma experiência. Essas não são as únicas, mas são parte do meu público-alvo que muito me interessa, porque eu tenho consciência das dificuldades que é uma pessoa sem experiência inserir-se. Não que eu tenha lidado com essas dificuldades todas, mas eu lido com pessoas que têm essa dificuldade, que falam comigo, eu observo o cenário. Então eu tenho essas pessoas como meu público e eu dou sim mentorias para essas pessoas, elaboro currículos, organizo perfis do LinkedIn e por aí vai. Tu tens uma profissão desafiadora, isso exige que tenhas uma componente de liderança também muito forte, porque vais ter que ensinar pessoas, vais ter que definir processos, mas geralmente papéis de liderança na nossa sociedade são atribuídos principalmente a homens. Como é que te posicionas diante dessa misoginia que nós vivemos? Bem, isso é um facto. Mas também tem um lado muito interessante do meu percurso, é que nas instituições a que eu estive associada, a maior parte líderes eram mulheres. E isso de uma ou outra forma acabou contribuindo para a minha forma de se posicionar, ou para eu poder assumir esse controle das coisas da minha vida dentro do campo profissional sem algum receio. Fora que meio que eu sou aquela pessoa que faz parte da estatística de pessoas com personalidade forte. Então, para mim, verticais, né? Verticais, pronto. Então não foi muito difícil ter de interiorizar o facto de que eu também posso ser líder, de que eu sou uma líder e assumir um posicionamento, porque no final das contas nós não vamos esperar que nos cedam esse poder, nós vamos ter que conquistá-lo, e eu sempre fui muito incisiva quanto a isso, e para mim não foi uma coisa tão difícil
ter de me posicionar dentro das organizações a que estive associada, mesmo até nas minhas relações interpessoais, assumir o meu posicionamento e posicionar também as pessoas na minha vida, como é que eu me relaciono com cada uma delas. Então foi com esses ideias todas, foi com esse pensamento que surge de fato a Executivos, foi com essa ideologia toda? Até certo ponto. Então, nos conta o que é que te levou a fundar a Executivos? Bem, primeiro a Executivos, ela surge pela necessidade de que ela foi uma construção. O que ela é hoje não é o que eu havia projetado no princípio. No princípio eu projetei a Executivos para ser uma agência de empregos. Dentro daquele ideal de que, bem, eu quero combater o desemprego e a melhor forma é criar uma agência de empregos. Sabia que eu quando vi a biografia e tal, disse não, que se calhar devia lhe sugerir que a Executivos fosse uma agência de emprego, afinal ou seja, foi criada para ser uma agência de emprego. Sim, certo. Só que ao longo do percurso eu sinto a necessidade de trazer algo mais significativo do que simplesmente gerar empregos assim de forma direta. Então, como eu já havia referido sobre as deficiências que eu identificava nos processos administrativos dentro das organizações, então eu decido que eu vou trabalhar com gestão de qualidade. Mas para chegar nesse processo da gestão de qualidade, eu precisei de ter interação com algumas pessoas, porque eu tinha dificuldades nessa etapa inicial de tentarmos definir se o nosso negócio vai atuar em que área. Nós passamos por várias coisas, conflitos internos, e eu depois conversei com um amigo e ele perguntou-me, ele disse, calma, para tu poderes definir, diz-me o que é que tu gostas de fazer. E eu gosto de ver deficiência nas coisas e poder resolver. Faz-me muita confusão quando eu vejo que uma coisa está errada e eu não sei porque a pessoa não está fazendo certo, então eu gosto de poder corrigir. Eu trabalho com revisão de livros e mesmo antes de eu começar o meu percurso enquanto profissional, eu escrevia poemas. E eu via outras pessoas que também escreviam e eu achava que aqueles poemas eram uma autêntica e eu queria criticar, mas eu não podia fazê-lo diretamente porque aquelas pessoas, embora fôssemos amigos nas redes sociais, não éramos na realidade e eu não queria chocar. Então disse, tá bem, vou canalizar essa energia para uma outra coisa e que em contrapartida me dê também dinheiro. Quer dizer, eu vou identificar os problemas do teu trabalho, eu vou resolver esses problemas e também estou a ganhar dinheiro com isso. Então foi aí que depois a pessoa disse, se calhar podias trabalhar com compliance. E eu vou fazendo essa planificação da Executivos de forma detalhada até chegar na gestão de qualidade de serviços. Ela não é gestão de qualidade de serviços porque eu havia definido o meu público-alvo principalmente empreendedores, porque a maior parte das pessoas começam com um negócio, têm identificado a oportunidade de negócio, convertem em alguma coisa lucrativa, no entanto não têm experiência administrativa, não sabem como lidar com o cliente. E eu vi, bem, como eu sou empreendedora, sei das dificuldades do que é iniciar um negócio, então essas pessoas é que eu vou agarrar. Foi o teu público-alvo. Exatamente, gestão de qualidade de serviços, das coisas básicas e depois vamos escalar. Por exemplo, vais dar uma formação e às vezes tu não sabes como projetar essa formação na rede social, como trazer a publicidade, não sabes como gerir a relação com as partes interessadas, fazer com que essas pessoas adiram ao serviço. Então nós vamos avaliar com base nas formações anteriores e ver no que é que tu falhaste, no que é que tu podes melhorar e assim sucessivamente. Então foi aí que surge essa ideia da gestão de qualidade de serviços. E por que chamas de negócios integrados? O que é isso de negócios integrados? Nunca ouvi essa palavra, negócios integrados. Ok, eu coloco negócios integrados por conta de como eu fiz a planificação. Quer dizer, você integrou vários negócios dentro do Executivo? A ideia era
que integrássemos, porque a executivos não é só gestão de qualidade de serviços, tem também assistência administrativa remota, tem treinamentos para empresas, e a ideia é que nós tivéssemos serviços que estivessem todos alinhados e que mirassem para um único objetivo. Eu não queria só atuar numa área específica, eu queria poder pegar um pouco de de todos os serviços que estivessem direcionados para aquilo que eu queria combater, que é a gestão de qualidade de serviços. Na gestão de qualidade de serviços, tu vais identificar deficiências, vais analisar dados, vais fazer controle de qualidade, vais definir padrões de procedimentos, mas depois tem a parte do treinamento. Eu se identifico que a tua equipa tem uma deficiência, a tua equipa precisa de ser treinada, então vamos colocar treinamentos para empresas. Depois tem a questão da assistência administrativa, vamos identificar que tu tens, por exemplo, dificuldade em gerir relacionamento com clientes ou contato com fornecedores, então nós vamos cuidar dessa parte administrativa. Então nós ficamos com esses serviços todos, porque a ideia é criar uma visão de longevidade. Sim. Então negócios integrados é porque à medida que vamos escalando nós vamos integrar outros tipos de trabalho, então é aí que surge. Mas o interessante aqui, assim, capaz de explicar agora, é que todos os negócios que estão integrados no executivo, eles acabam convergendo também num único ponto, que era a gestão de qualidade. Exatamente. Mas agora, essa tua visão de negócio, tu começaste a percebê-la quando vivias ainda com a tua mãe ou quando já moravas sozinha? Por que eu faço essa pergunta? Porque às vezes nós, na nossa zona de conforto, nós dificilmente conseguimos ter ideias, porque estamos confortáveis com aquele ambiente, com aquela vida, e dificilmente conseguimos ter ideia. Saramago diz que é importante sair da ilha para ver a ilha. Então tu começas, ou seja, o vislumbre da tua vida começa a surgir depois de ter saído de casa, ou lá já começava a nascer aquela chama? Da ideia do negócio, da executivos em si, não. Mas tem a questão que eu disse que eu pensava que queria ser empresário, e naturalmente que em dada altura eu teria que pensar sobre isso, independentemente de estar dentro da casa da minha mãe ou não. Quando eu estava dentro da casa da minha mãe, eu só havia pensado, eu preciso de sair da caixa, por conta das situações que não me agradavam. Então eu decido criar o meu perfil no LinkedIn, investir na minha carreira profissional, porque antes eu estava bem, eu trabalhava ali, sério, eu nem sequer fazia um ano dentro das organizações, porque eu estava insaciável, eu queria mais. Experimentar de tudo um pouco. Exatamente. Então depois, quando eu decido criar o meu perfil no LinkedIn, eu ainda estava em casa da minha mãe, mas depois eu tive a necessidade de sair. Eu não saí da casa da minha mãe por querer, porque não, que eu já ver sozinha, não. Foi porque a casa era distante do local em que eu estava a trabalhar, e também por conta da universidade. Então eu saio para poder estar num ponto mais estratégico, e depois não tinha mais como voltar. E depois nesse processo é que eu vou projetando a executivos. E depois, relativamente ao nome executivos, algumas pessoas da minha vida tratam-me por executiva, mas a minha ideia de executiva não é a mulher de fato social. É da pessoa que executa, põe a mão na massa, porque é assim que eu me identifico. Eu não gosto muito, vamos falar, reunião de trabalho de 4 horas, não. Conversamos, vamos trabalhar. Então mais pragmáticos. Exatamente. Então, a princípio o nome era Jovens Executivos, mas depois eu havia partilhado uma proposta de logótipo que eu havia feito com um amigo, que por acaso é empresário, e ele disse para mim, mas jovens executivos só vão trabalhar jovens na tua empresa, vai ser sempre jovens. E também parecia ser um grupo assim solidário. Exatamente. E ele disse, tens que criar uma ideia de longevidade, uma coisa que dure, não importa o ano que vai passar. Eu pensei, olha, foram muitos nomes, até tem um nome em Kimbundo, olha, até que eu chego no executivo, tira os jovens. Só que eu estava com um pouquinho de resistência a usar só executivos, porque
é masculino e eu queria colocar, queria centralizar na mulher, mas depois surge o executivo, crio o logótipo, vejo, isso está fixe. Cola. E realmente tem um nome muito original, executivos, mesmo o logotipo também é bem original. Obrigada, foi eu que fiz. Mas agora, sobre o ponto de morar sozinha, por que eu faço essa pergunta? Sabe, nós aqui julgamos muito mulheres que de repente vão viver sozinhas. Tu sofreste esse julgamento também? Sofri, não por parte das minhas pessoas, mas teve uma fase, na fase mesmo inicial, que eu me deparei com senhoras que não queriam mulheres solteiras a viver em casa delas. Só queriam mulheres com marido. Não quero mulheres solteiras na minha casa. Mas por quê? Por quê? Por que esse estigma? Para essas mulheres adultas, as senhoras já, eu não vou para cima delas com julgamento, porque é uma construção e nós já não vamos a tempo de desconstruí-las. Nós é que vamos nos desconstruir para mais sermos as senhoras desconstruídas. Que não tem esse tipo de pensamento. Exatamente. Existem muitos fatores que influenciam. Essa imagem da mulher livre, da mulher independente, começa a surgir. Não é uma coisa que nós já temos desde há muito. Não falo no... Bem, às vezes nós recuamos para um contexto mais histórico antes da colonização, em que as mulheres eram independentes, mas eu falo quando nós começamos a fazer essa construção social, quando nós começamos a padronizar os comportamentos sociais, e a mulher não pode ser essa pessoa tão livre. Nós não vamos ter acesso ao mercado de trabalho, não vamos ser essa pessoa independente que faz a vida sozinha. Então, a construção dessas senhoras, mesmo as nossas mães, não são só senhoras estranhas, mesmo as nossas mães, elas vão construindo isso de que a mulher, quando sai da casa da mãe, tem que sair com o marido. Você não vai sair da casa da tua mãe para viver sozinha, tens que aprender a cozinhar, tu não vais ter uma empregada para fazer para ti e tal. Então, elas têm essa coisa com elas e é a perspectiva dela, é o que elas compreendem, é o que elas acreditam. Para elas faz muito sentido e até mesmo para algumas pessoas jovens como nós também faz sentido. Mas mulher vai viver sozinha. Entendes? Então tem muitas interrogações. Exatamente. Também. Então, mas também tem um ponto de que assim alguns acontecimentos de mulheres que vão viver sozinha e acabam por transformar as suas casas num prostíbulo. Exatamente. Porque leva uma vida promíscua também. Exatamente, mas aí depois nós vamos entrar para uma outra discussão sobre quais são os fatores que influenciam o comportamento dessas mulheres, quais são as dificuldades que elas passam antes delas passarem a viver sozinha. Entende? Porque tu não és só o que estás a ser agora, tu és um percurso todo. Existem aí muitos fatores históricos a nível de vivências pessoas que influenciam isso. E então essas senhoras, quando veem esses acontecimentos, isso para elas é tipo reforçar o meu posicionamento, reforçar o meu argumento de que mulher não pode viver sozinha. Então meio que acaba por ser legítimo por parte delas e eu não condeno, mas eu ficava sempre na visão, eu sou uma mulher sem pai, deixei a casa da minha mãe, eu só quero um lugar para viver, para poder trabalhar, concentrar-me no trabalho e tu não queres... Mas para a universidade também depois. Exatamente, tu não queres arrendar a tua casa para mim, eu podia ser a tua filha, o meu histórico podia ser o histórico da tua filha, a tua filha podia ter saído da tua casa e tentar a vida. Sim, podia ter não ser aqui em Angola, por exemplo, podia ser num outro país. Exatamente. Em que a pessoa não tem nenhum parente e tem que arrendar um quarto. Agora imagina, a pessoa chega num país estrangeiro e a senhoria diz não quero arrendar casa para mulheres, tá vendo? Certo. E acho que quando não olhamos assim dessa forma que acabaste de dizer, de que podia ter sido a tua pessoa nessa situação, nós acabamos pecando com outra pessoa desconhecida. Foi exatamente o que aconteceu contigo.
Sim, é uma coisa lamentável, no entanto, não podemos combater não dessa forma. E ao combater, nós mulheres continuarmos a trabalhar, ganhar independência e podermos realmente ter recursos para arrendar uma casa sem passar por essas humilhações, não? Humilhações, essas situações bem constrangedoras, porque no final das contas também tem a questão eu acabo por olhar também na questão da estratificação social. As mulheres da classe baixa é que mais vão passar por essas situações relativamente às mulheres dos outros estratos. Então tu acreditas no empoderamento feminino? Tu defendes essa pauta? É claro que eu acredito no empoderamento feminino. Eu olho para mim como uma mulher empoderada. Sim. Nota-se pela tua abordagem. Mas o que é que seria uma mulher empoderada? Porque nós temos aqui conceito. Porque assim, essa questão deve ser muito bem esclarecida, porque nós vivemos numa sociedade em que os nomes vão ganhando outros significados. Exatamente, ressignificações. Se eu te digo agora que eu sou machista, vais me olhar mal. Nem por isso é tua vida. Estás a ver? É mentira, vai me olhar mal, mas o que é um machista, afinal de contas? É um homem que se sente homem, não é o homem que maltrata a mulher, não. A palavra foi ganhando outro significado. Mas estávamos a falar aqui do empoderamento feminino. Por que que assim, acreditas nessa pauta? Por que defendes o empoderamento feminino? É claro que eu sei que é importante, mas eu gostava de ouvir de ti. Empoderamento surge assim de uma forma básica ou resumida, é o passar poder. Não se dá poder a quem tem, por isso é que é empoderar. Tu não tens e ganhas o poder. Eu acredito no empoderamento feminino acima de tudo porque eu não venho de uma classe de privilégios. Eu tive um percurso todo que influenciou a construção do que eu sou hoje. Eu tenho noção do que eu passei, das dificuldades que eu passei por conta do meu meio social, de como é que eles influenciaram, principalmente para que eu ainda não alcançasse as metas que eu defini para mim. Porque para as classes privilegiadas esse caminho é meio que encurtado, porque tu tens os recursos aí disponíveis. E eu não tive esses recursos. Eu tive de ir atrás para conseguir ser o que eu sou hoje. E quando eu vou olhar para essa perspectiva, eu sou uma mulher pobre. Certamente há outras mulheres pobres que passam exatamente pela mesma coisa que eu. Eu não sou única, não sou especial. Então, se existem mais mulheres, nós já estamos a falar de uma comunidade. Essa comunidade não tem poder e precisa de adquirir o poder de alguma forma. O empoderamento está ligado a questões sociais, a questões econômicas, a questões emocionais. Não estamos a falar só de questões financeiras, tem até a questão emocional. E não só também na questão de gêneros, né? Exatamente. Sim, porque depois nós vamos primeiro no empoderamento, por exemplo, de comunidades periféricas, depois vamos para a parte do gênero, porque a experiência para homens e mulheres pobres não é exatamente igual, vão ter aí lutas que são comuns, mas depois vem a questão do gênero. Então, eu não tenho por que não acreditar no empoderamento, porque antes eu não podia fazer determinadas coisas que hoje o facto de eu ter mais recursos me permite fazer. E se eu disser que eu não acredito no empoderamento, seria como anular a luta de todas as outras mulheres que passam pelo mesmo processo ou mesmo histórico que eu. E que lá vieram muito antes de ti também. Exatamente. Isso seria também dar ou reforçar aquele discurso das pessoas privilegiadas sobre meritocracia, de que as pessoas conseguem as coisas se se esforçam. E eu se não acreditasse no empoderamento, seria defender que realmente é isso, mas não é, porque o teu caminho acaba por ser encurtado, porque os recursos estão aí disponíveis. E um exemplo assim bem básico e simples: tu se tens um carro, por exemplo, trabalhamos na mesma empresa, vivemos no mesmo bairro, tu tens um carro e eu vou de táxi.
Só o nosso percurso até o trabalho já não é o mesmo. Não é o mesmo. Então nós já estamos a falar aí de desigualdade. Então tu não podes dizer que tu consegues as coisas porque tu te esforças, porque às vezes eu me estou a esforçar mais do que tu, mas não estou a conseguir porque os recursos não estão aí disponíveis. Entendes? Então eu acredito sim no empoderamento feminino por conta do meu histórico e por conta das coisas que hoje eu posso fazer por ter lutado pelas coisas que eu tenho. E também o empoderamento feminino, ele começa porque nós, no mundo todo, as mulheres, assim, há muito foram tempo... subjugadas. Subjugadas, marginalizadas e bué de forma diferente de discriminação. Então aí começa a necessidade das mulheres decidirem ganhar voz. Nós aqui vivemos num país em que as mulheres já conseguem abrir uma empresa, já conseguem vestir-se da maneira à vontade que elas quiserem, conseguem, por exemplo, mas ainda não são a maioria. Ainda não conseguem, por exemplo, conduzir até comprar um carro e tirar uma carta de condução e conduzir. Há países em que isso não é possível. Por exemplo, como é que tu enquadras a religião nesse processo da afirmação feminina? Bem, a religião acaba por... ela meio que reafirma os estigmas. Reafirma. Porque nós estamos a falar de doutrinação. Quando uma mulher é religiosa, é comum. Vou pegar no exemplo da gestão de qualidade. Nós temos um manual de procedimento. Aqui, por exemplo, numa fábrica, produzem alguma coisa. Existem procedimentos que já estão escritos para que não haja erro. E é só cumprir aqueles procedimentos. Exatamente. A Bíblia, ao Corão, independentemente da religião a que pertencer à mulher, é meio que esse manual de instrução. Sim. Entendes? Então, quando você precisa de seguir um manual de instrução, tu estás padronizado. E se tu estás padronizado, naturalmente que todas as ideias contrárias chocam. Sim. Chocam como uma heresia, se calhar. Exatamente. A padronização influencia na tua perspectiva. Entende? Eu acho que os estigmas ou a religião em si acaba por reforçar a anulação da existência da mulher, porque o que acontece é que a mulher não era percebida como um ser, principalmente a nível sexual. Tanto é que hoje nós vemos muitas mulheres que se expõem sexualmente nas redes sociais e nós estamos a tentar combatê-las. Nós não vamos defender na íntegra, mas existem variáveis que precisam de ser discutidas, que influenciam o comportamento dessas mulheres. Por muito tempo elas não podiam ter liberdade sexual, a mulher não podia ser vista como uma pessoa que tem vontades. E depois eu tenho liberdade para poder expor o meu corpo, eu me percebo como um ser sexual. Nós somos seres sexuais, nós vivemos do sexo. Então a mulher começa a se perceber isso, começa a fazer essa construção e às vezes vão ser... Eu olho para essa questão da exposição como uma forma violenta de combater os estigmas, porque a opressão também foi violenta. Então isso é meio que uma consequência. E você, quando está na religião, é uma pessoa religiosa, tu estás padronizada. Há algumas mulheres ou pessoas que defendem que não existem sim mulheres religiosas que são feministas, etc. Eu não posso falar muito sobre isso, porque eu nem sei se posso me assumir feminista ou não, mas há essa questão de que realmente a religião é um reforço da anulação da existência da mulher em todos os níveis sociais, econômicos, porque a mulher religiosa, para ela faz sentido a questão da submissão. E nós também, fora da religião, nós também vamos ter o nosso conceito de submissão, mas que para ela não vai fazer sentido, porque a Bíblia, ou o Corão, ou seja lá o que for, diz o contrário. Entendes? Mas agora, será que é errado seguir padrões? Assim, padrões religiosos. Por exemplo, uma mulher que professa alguma religião e ela quer de fato seguir aqueles padrões religiosos, porque se estamos a dizer que o empoderamento serve para dar liberdade à mulher dela definir como ela vai guiar, né, o rumo da sua vida,
ela decide guiar o rumo da sua vida seguindo o padrão religioso. Certo. Agora, será que será errado seguir algum padrão? Quem sou eu para dizer que é errado? Quem sou eu, uma mera mortal? Não, mas errado não é. Claramente que não é. Eu penso que nós só podemos ser protegidos, defendidos quando somos crianças. Ok. Em Angola, maior de idade é quem tem 18 anos, 18 anos para cima. Então, a partir do momento que tu és maior de idade, estás por tua conta. Yeah. Todas as escolhas da tua vida são por tua conta. Tu vais pagar as consequências e vais colher os frutos daquilo que tu fores plantar de acordo com o que tu acreditas ou que são os teus ideais de vida. Então, a mulher que segue a religião, eu estou a tentar aqui ser um pouquinho sensata, meticulosa com a minha abordagem. A mulher que segue a religião por livre escolha, eu não sei como é que seria esse processo, se é de fato livre escolha. No entanto, essa decisão de uma ou outra forma é influenciada pelas próprias experiências pessoais. Tudo que nós acreditamos, a nossa forma de ser e estar na vida é influenciada pelas nossas experiências aqui no plano. Então essas experiências que vão definir como é que nós vamos olhar para as coisas, a forma com que nós vemos os acontecimentos da vida. Nós podemos passar por situações iguais, no entanto colher experiências diferentes. Entendes? Então, as experiências dessa mulher é que vão definir o modo como é que ela percebe a religião, como é que ela se posiciona diante disso. Não há nenhum problema que você siga como é que nós chamamos? As escrituras. Falha-me o termo. Mas como queria dizer o quê? Bem, agora me perdi. Sim, como é a mulher escolher seguir aquela doutrinação. Okay. Pode ficar doutrinação. Por um lado, tem a questão de nunca ter visto o outro lado da vida. Sim. Porque há pessoas que crescem na igreja e não têm a oportunidade de ver o outro lado, então acabam por ficar naquela caixa quadrada. Mas há outras pessoas que experienciam o outro lado e depois têm a oportunidade de fazer escolha. Eu não consigo dizer que aquelas mulheres que cresceram na igreja são mais livres, porque a vida precisa de ser explorada, é preciso ver sobre outra perspectiva para que a tua escolha seja uma coisa realmente que tenha validação, que seja legítima. Se tu escolhes este caminho, ok, eu não estou a tentar desconstruir as mulheres religiosas, não estou, do mesmo jeito que eu não estou a tentar, eu não, de forma geral, não tento colocar as minhas ideologias por cima das outras pessoas. Se convergirem as minhas ideologias com as tuas, ok, e estamos, se não, até porque eu tenho amigas mesmo que são religiosas, eu gozo com elas, gozo mesmo, não que eu não... Bem, pronto, minha mãe está a assistir, então não posso falar muito. Mas eu tenho, às vezes eu gozo, mas é a vida delas, fazem parte do grupo coral. Olho para isso é um desperdício de tempo. É sério, porque tu vais para a igreja, fazes parte do grupo e às vezes são pessoas, e algumas são pessoas que nem têm experiência de trabalho, nunca trabalhou e a vida está a passar. Eu olho para isso de forma parte do tempo mais... na igreja. Exatamente, o que é que tu estás a ganhar? A vida... quando, por exemplo, nós falamos de uma pessoa intelectual, a pessoa intelectual não é necessariamente uma pessoa que domina a matemática. Sim. A vida precisa ter esse equilíbrio entre a parte espiritual, a parte social, a parte financeira e isso tudo. E tu, quando estás só aí na parte espiritual, há um desequilíbrio na tua vida. E também tem um ponto ali, ser religioso não significa necessariamente ser espiritual. Sim, também tem essa questão. E eu acabo por ter uma resistência relativamente a isso, porque eu acho que o processo de autoconhecimento não é uma coisa que acontece em coletivo. Então, quando uma pessoa me diz que está a ir para a igreja porque está a ir buscar o espírito, e há algumas igrejas que fazem tanto barulho, igrejas não, religiões, em que a cultuação é cultuação, né? Culto. O culto é feito com muito barulho.
eu não acredito que pessoas possam buscar espírito. Acho que isso aqui afasta o espírito. Exatamente, você precisa meditar os pensamentos, você precisa de silêncio para ouvir os pensamentos naquele barulho. O que falam são emoções, por isso é que você vê pessoas a chorarem, pessoas a gritar, mas a desmaiarem e tudo. É emoção. E autoconhecimento não se busca na emoção, porque você precisa raciocinar. Entendes? Falando em autoconhecimento, acompanhaste aquela fala da Aline Frazão quando disse que nós temos crise de referências? Acompanhaste? Acompanhei. E será que nós nos conhecemos de fato? Sobre autoconhecimento, porque autoconhecimento, gestão emocional são temas que me interessam muito e eu fico assim às vezes, será que nós de fato nos conhecemos? Sim, a nível geral, as pessoas se conhecem a si mesmas. Eu penso que para que alguém se insira num processo de autoconhecimento, meditação, é necessário que a pessoa tenha acesso à informação. Ok. A informação, quando falo de informação, falo os acontecimentos da vida, a pessoa viver, explorar a vida, lidar com pessoas, etc. Mas os acontecimentos da tua vida, os tipos de acontecimento vão influenciar para o tipo de pensamento que você tem. Em Angola, há escassez de... Eu diria escassez não, uma deficiência no sistema educacional. Okay. Nós temos pouco acesso à informação. Nós que estamos aqui temos já bué de acesso. E isso já é um recurso. Nós já estamos em vantagem relativamente às classes mais pobres. Porque quando tu tens acesso à informação, que é um recurso, tu podes construir melhor a tua personalidade. Tu podes explorar melhor as tuas emoções. Tens uma consciência sobre a vida que te permite construir-se, né? Enquanto ser humano. Mas as pessoas que não têm esse acesso têm alguma dificuldade em fazer essa construção, então elas estão inseridas num meio que padroniza o comportamento delas. Por isso é que nós temos comunidades pobres e o comportamento do pobre meio que já é conhecido. Quando essa aqui é classe pobre, porque tem um comportamento definido. Ela não pode se construir enquanto ser humano porque não tem acesso a essa informação. E às vezes o meio em que está tem algumas pessoas que o processo delas vai ser totalmente diferente. Eu não estou a dizer que pessoas pobres não se constroem enquanto ser humano, por isso é que nós vemos muitas pessoas, existem muitas pessoas que fazem parte da classe pobre que são pessoas destacadas. Sim. Que conseguem ir atrás de recursos, que conseguem construir um percurso, uma jornada acadêmica de excelência, isso por conta também de como ela vai interiorizando os fatores que acontecem à sua volta. Eu aqui acabaria por dizer meio que a inteligência é intrínseca ao homem, que às vezes tu nem sequer precisas de estar necessariamente inserida num determinado meio para poder perceber. Exatamente. Quanto a nós nos conhecermos, ainda falta muito. O caminho é muito longo, muito longo. Nós vemos o comportamento do angolano e há mesmo muitas coisas reprováveis. Isso em função das músicas que nós ouvimos. Sim, há muitos fatores históricos, fatores sociais que influenciam o nosso comportamento. Nós somos um reflexo da nossa governação. Sim. Somos um reflexo. Então, a governação é que vai definir o comportamento social. O autoconhecimento também acaba por ser influenciado de uma ou outra forma. Porque se nós de fato não nos conhecemos, nós começamos a entrar numa crise de identidade. E depois é que tem aí a questão das referências. Porque vamos nos identificar, alguns vão reprovar, mas isso aqui, o que é que tem de especial? Mas é o que lhe identifica, porque essa é a realidade dele.
para ele faz sentido e é legítimo. Para nós pode não ser, mas para ele sim, porque esse é o limite dele. Por exemplo, há situações de duas pessoas, dois casais, que você vê, mas esses dois se encontraram onde então? Nós também fazemos esse julgamento, porque até nos relacionamentos existem níveis. Então, vamos ver alguns casais na net que são alvo de chacota. Nós achamos que eles não deviam ficar juntos. Às vezes são um casal muito... com muita discrepância, muito opostos. Parecem duas pessoas, eu não quero usar esse termo. Duas pessoas idiotas. Ok. Nós olhamos, dois idiotas, como é que eles se uniram? É que por conta do contexto deles social, esse é o nível deles, eles não podem ter exigência para além daquilo que é a perspectiva dele. O nível dele de compreensão, de requisitos de pessoas com qual namorar é esse, por isso é que ele está com essa outra pessoa que atende a esses requisitos. Estão numa mesma linhagem, então acontece isso. Para nós não faz sentido ouvir determinadas músicas, mas para eles faz, porque eles se identificam. Falando na questão de relacionamento, as mulheres também olham assim do tipo: não, eu não estou à altura desse way. Não, esse não está à minha altura. Esse aqui é do meu nível. Também olham assim. É que eu sinceramente consigo tipo ver uma pessoa e dizer: ei, não, eu não consigo ir lá. Aqui, não, isso aqui não dá para mim. Tipo, mas eu nunca imaginei que as mulheres tivessem uma visão assim também. Uma visão do tipo: não. Para responder isso, eu vou fazer uma pergunta para ti, posso? E eu verei se posso responder ou não. Calma. O que é que influencia para que vocês, homens, quais são os fatores que influenciam essa vossa visão ou esse vosso posicionamento de que essa mulher não está à minha altura? Ok. Quais são os fatores? Essa é uma pergunta interessante, sabendo que eu sou um entrevistador, mas pronto. Bem, tem muitos fatores, né? Por exemplo, às vezes nós podemos ver uma pessoa, mas no meu caso tem muito mais a ver com o extrato social da pessoa. Tem mais a ver com isso. Então, você imagina, eu ando a pé, Alessandra, está me parecendo uma moça de Jaguar e tal, eu vou dizer: não, desculpa, eu não consigo pagar o imamo dessa jovem. Fogo, você entra no perfil da pessoa do Instagram, estamos a falar há pouco tempo, vai no Instagram, todo mundo parece que vive bem. Você vai no Instagram da pessoa e vês a pessoa, põe de fotos de viagem, viajando, estava em Paris, na semana passada estava em Mônaco, não sei o quê. Você começa a perceber, tipo, essa moça aí é boa, bonita e tal, mas não faz o meu tipo. Quer dizer, faz o meu tipo, mas eu não tenho como sustentar esse mambo que ela vive, tá vendo? E aí, então, esse move é que me põe a pensar assim: não, essa aqui dá para lhe pagar com um bolinho aqui, dá para levar aqui na Marginal. Mulheres são, não aceitem. Mas agora, calma, tem outro ponto também. Quanto ao nível intelectual, eu sinceramente não sinto que tenha alguma mulher que me faça sentir medo dela. Assim, a nível intelectual não, mas a nível financeiro, a nível de que tu faça ou fazia. Atenção. Sim, que me fazia. Pronto, tem que acreditar que o verbo. Mas sim, agora você vê, tipo, no meu caso, né? Olhava para uma moça e tal, você vê, ela tá no cargo X, o nariz todo empinado, não sei o que, você começa a pensar, tipo, não, essa aqui, o ciclo dela mesmo é desse juiz que eu não pertenço, tá vendo? Então, eu acho que isso também seria humildade da nossa parte de reconhecer até onde chega o nosso nível, não? Não. Isso já tem um nome complexo. Sim, mas olha, complexo. Sim, complexo existe. Exato. Existe. E não é errado de todo ser um pouco complexado. Errado não diria, nem errado nem certo. Legítimo. Porque existem variáveis que influenciam para a construção desses complexos. Sim. Primeiro é que a experiência para homens e mulheres é totalmente diferente. Eu acho que as mulheres acabam por ser um pouquinho mais autoconfiantes nessa questão. Porque tem um ponto aqui que é o facto de que mulheres não são economicamente mais estáveis do que homens a nível mundial, entende? Então sempre vai existir mais mulheres em situação
econômica desfavorável relativamente a homens e a ideia é que essas mulheres se alinhem a homens Sim. que estejam economicamente estáveis. Pronto, está a acabar por responder exatamente o que eu estava Calma, tentando então dizer. a mulher, quando, por exemplo, as mulheres, depende do que é que ela está a buscar, mas é essa visão, eu quero ficar com essa pessoa, o facto dele ser social, economicamente, estar num nível econômico mais elevado relativamente a ela, Yeah. na verdade, acaba por ser um estímulo. Sim. Para os homens é por conta de como está construído o vosso ego. Yeah. Exatamente, por conta de como a vossa personalidade é construída. Para a mulher, não. A visão da mulher não é essa. Sim, tanto é que por isso é que os homens e mulheres são diferentes nesse, Exatamente. nesse O aspecto vosso também. complexo surge por conta de como os conceitos, de como foram construídos a ideia de homem e mulher. Como a tendência é que o homem seja sempre Bem mais economicamente, financeiramente mais estável. Então vocês acabam por estar nesse complexo. Eu vou estar com uma mulher dessas e depois eu Tá vou a ter viver com um que jaguar. partir cabeça para tentar para sustentar essa pessoa. E às vezes há situações em que essa mulher financeiramente estável acaba por ficar contigo, mas o que acontece, a tendência é você puxá-la para o teu nível. Ou o relacionamento não funciona. Homens chulos também existem. Existem, e vai ter claramente. esse posicionamento da mulher: eu vou conseguir essa moça. Eu vou atrás dele. Vai me completamente um Sim, jaguar. não significa que quando vem já que ela tem mais, vai recuar, é mentira. Mas a visão é totalmente diferente por conta de como está construída a ideia de homem e mulher a nível social, a nível econômico. Então isso influencia sim no modo como vocês percebem as relações entre homem e mulher. Entendes? Mas essa questão de se mulheres olham para um homem e dizem esse não está no meu nível, eu não sei realmente, eu não posso afirmar, nunca me vi numa situação dessas. Não, eu já tive uma experiência, não comigo, não vivi na primeira pessoa, mas de uma amiga que ficava: mas o que é que eu posso oferecer a ele? Ele já tem isso. Ele já tem isso, mas eu não sei. Tem essa questão, mas nós somos humanos e nós estamos num processo contínuo de construção. Então quando tu assumes que aquela pessoa não é para ti, tu estás a te limitar. No entanto, também é importante que realmente haja esse reconhecimento, porque isso de alguma forma vai servir de estímulo. Essa pessoa não consigo, mas se calhar consigo a próxima. Não vou a tempo de conseguir essa pessoa, mas vou a tempo de me construir para conseguir uma próxima. Mas agora, mulheres assim nessa posição, tu anteriormente falaste sobre submissão e usaste aqui uma comparação entre a submissão com base na Bíblia e uma outra submissão que eu não sei qual, mas será que é possível haver essa diferença de submissão, por exemplo, mulheres religiosas, não religiosas ou com uma posição economicamente estável ou aqui acho que não estão economicamente estáveis? Será que pode haver de fato submissão ali dentro? Quando falo submissão, para dizer com a pessoa do seu esposo, do seu parceiro? A experiência de relacionamento para uma mulher religiosa não é igual para uma mulher não religiosa. Não é? Como eu disse, esses fatores acabam por influenciar a nossa perspectiva. A vida ganha um formato em função desses fatores que nos rodeiam. A perspectiva religiosa sobre submissão, eu vejo só aí as pessoas a falarem o debate, mas vejo muitas mulheres a reforçarem que a mulher deve a obediência ao homem, deve respeito, etc. Isso é muito padronizado, porque aí nós estamos a falar já da questão de gênero, já baixamos para uma outra, estamos numa subcategoria, porque a categoria principal é que somos humanos. Sim. E todos nós nos devemos respeito. Naturalmente. Nós devemos respeito. Só que isso vai acabar por chocar quando há essa questão de que as mulheres começam a ganhar, a se empoderar. E os homens precisam de se adaptar a essa mudança. Quando não há uma flexibilidade por parte do homem se adaptar, acaba por chocar.
Entendes? Ele não, porque aquilo não faz parte do ideal dele, não faz parte da perspectiva dele. De repente ele tem que lidar com uma mulher que está nessa vibração. Acho que o relacionamento não está sincronizado. Então eu realmente sugiro que as pessoas tenham definido os seus requisitos de pessoas com as quais namorar para evitar esse tipo de choques. Então, a mulher religiosa a mulher deve obediência, deve respeito, tal. Nós, fora da religião, vamos tentar olhar para uma visão mais geral, que é: se eu te devo respeito, tu me deves igualmente. Se eu te devo obedecer, mas obedecer em que sentido? Quando nós falamos de obediência, nós estamos a pressupor uma autoridade. Mas por que a autoridade tem de ser dada a ti? Se eu também existo como um ser social, eu também sou um ser humano, eu também sou um ser emocional. O que eu estou sujeita, o que eu sinto, estou sujeita a sentir, tu também estás enquanto humano. Se te espetarem uma faca, espetarem-me a mim, vamos ter reações. Tu não, por seres homens, tu não estás em vantagem a nível de experiência humana. Então, por que a obediência deve ser dada a ti e por que tu não deves dar a mim? Vamos voltar para a questão de como foi construída a ideia de ser homem e de ser mulher. A nível social, principalmente. A nível social, exatamente. Então, eu quando já sou uma mulher que tenho a minha casa, tenho eu pago as minhas contas, e eu vou passar por esse processo de me empoderar, naturalmente que eu não vou querer lidar com uma pessoa que anule toda a minha experiência enquanto pessoa. Assim. Então, a questão da submissão acaba por ser uma questão de negociação. Então, por isso é que eu olho olhando para um prisma fora da religião, baseada também nas minhas experiências, é que a submissão é uma coisa que é despertada. E não tem a ver com a obediência em si, mas com a vontade de fazer pela pessoa com a qual tu te relacionas, porque essa pessoa foi capaz de despertar isso em ti. Eu falo num sentido mais emocional. Sim. E baseada mesmo na minha experiência de que há pessoas com as quais me relacionei e que havia choques. Havia mesmo choques. A personalidade de ambos é aquela. Estamos a chocar, mas é porque de alguma forma eu olhava para isso. Essa pessoa não era capaz de despertar o meu lado manso, feminino, assim. Não era alguma. Porque quando tu te relacionas com uma pessoa, tem requisitos que essa pessoa precisa ter, e quando tu identificas que é uma deficiência num requisito essencial, tu começas a sentir que não é o suficiente, e naturalmente que a tendência é chocar com isso, porque te causa conflito interno. Mas quando tu percebes que aquela pessoa preenche, então tu tens uma tendência de ser humano, tipo, aqui é um lugar seguro. É uma casa, porque uma pessoa também pode ser uma casa. Então tu começas a te comportar de uma forma, numa tentativa de proteger aquilo. Eu tenho isso é o que eu busco, então eu vou me comportar assim. Meio que acaba por ser um processo natural. Mas da mulher religiosa, se calhar, nem sempre acontece assim, porque às vezes ela não vê pelo outro prisma, de que nesse prisma ela olha mais pela questão bíblica. Se calhar ela nem para meditar sobre aquilo, para pensar sobre como é que aquilo influencia ou impacta a vida dela. Ela entende que deve obediência e respeito, então ela meio que anula a personalidade dela porque precisa de cumprir aquilo. Em parte. Em parte, sim. Em parte, porque também existe coisas aí que a submissão da mulher pode ser levada em causa, como por exemplo maltratos, fora de questão, traição, essas coisas. Qualquer coisa que viole algum princípio que o próprio Deus estabeleceu. Qualquer coisa. Que próprio Deus. Sim, qualquer coisa que Deus estabeleceu. Não, biblicamente estamos a falar de Deus, né? Deus estabeleceu na Bíblia. Então, se ele estabelece que tem que ser assim, que a mulher tem que se comportar assim, e o homem tem que se comportar assim, para que a mulher se comporte assim com ele, mas o homem viola isso tudo, a mulher não lhe deve nada, porque ele está a violar uma ordem divina, primeiramente. Então, a submissão da mulher religiosa tem também, pronto, ela não é assim diretamente como se estivéssemos a obrigar a pessoa a ser assim, também tem negociações lá dentro. Certo. A Bíblia, ela
tem padrão, certo? Sim. Mas, no entanto, ela não está muito afastada daquilo que são os padrões sociais. Claramente que não. Não está muito afastada. Por exemplo, nós vamos encontrar na Bíblia: não cobiçarás a mulher do teu próximo, Sim. não matarás, não roubarás. Isso são princípios éticos. Yeah. Definem nosso comportamento social. Mesmo fora da religião, eu posso nunca ter tido acesso a essas escrituras. Naturalmente vai saber que não pode, mas Exatamente. sim. Então, quando tu trazes essa parte de que há princípios que os homens devem cumprir para que a mulher lhe deve a obediência ou submissão, não está muito afastado dessa perspectiva Sim. que eu trago, que é o homem ter os requisitos, que eu Sim. e depois despertar essa vontade de estar ali e servir. Entendes? Eu, por exemplo, eu já tive essa coisa do... em casa da minha mãe, quando a minha mãe falava, eu chutava a mão: tens que aprender a cozinhar quando fores. Mas, mami, se eu não tiver marido, você está a dizer já quando eu sair daqui e for na casa do meu marido, às vezes eu não vou para a casa do meu marido, vou ver sozinha. Só que depois eu me descubro uma pessoa que adora fazer funge. É que a experiência... E maridos gostam de fundos. Aí no contexto já, na própria realidade, é diferente. Nós vamos ter sim ideologias, mas a experiência vai nos trazer uma outra perspectiva. E também tem a questão de que relacionamento é negociação. Não precisamos de estar a chocar. Vamos negociar o que é que eu vou fazer, o que é que tu vais fazer. Eu não posso dar mais do que tu não podes dar mais do que eu. Podemos dar na mesma proporção. Exatamente. Então fica essa coisa aí. E eu me descobri mesmo, não é por uma questão da obediência, uma questão da submissão, mas tem acima de tudo a questão da minha linguagem de amor. Eu gosto de fazê-lo. Eu antes não sabia e de repente aprendo mesmo com ele. E depois começo a fazer por prazer, mas não vai chegar e dizer: olha, hoje eu quero comer fungo a zero. Não faz isso. Tá a aparecer a zero com uma galinha, não. Cabidela a zero. Não faz isso. Então, quem julgava que fosse feminista, acho que está decepcionado. Eu não, na verdade, eu só não me assumo, porque eu acho que eu devo respeito a quem se assume e luta pelos direitos da mulher. Eu não tenho essa luta direcionada assim, tipo ativa. Eu faço o que posso, dou formações, dou mentorias, faço currículos e muitas vezes... Acho que feminismo é isso que tu estás a fazer. Sim, mas quando nós falamos do feminismo, nós estamos a falar de um movimento, existem princípios e eu não paro para realmente ter de estudar como é que isso funciona na íntegra. Então, para mim é na verdade uma questão de desrespeito ter de assumir isso. Acho que eu precisaria mesmo de parar e tentar perceber melhor como é que a coisa funciona, mas eu prefiro me dar a liberdade de receber essas experiências conforme der e também reproduzir a coisa conforme eu entendo a minha experiência. Porque de feminismo que eu fui me informando, que nós vemos atualmente é desordem, é arruaça, é confusão, porque feminismo é justamente empoderar a mulher. Basicamente, eu entendo assim, feminismo é a reafirmação da mulher na sociedade. Quando eu vejo já, por exemplo, que reafirmação, quando é que houve afirmação? Tá bom, então é afirmação. Toma, afirmação, é assim? Não sei, tu é que estás a definir. Não, mas eu disse afirmação. Disseste reafirmar. Não, afirmação. Ok. Afirmação da mulher na sociedade. Então, quando eu vejo, por exemplo, mulheres saem às ruas, andam, fazem aquelas marchas, né? Aquelas marchas com peitos à mostra, com mensagens ofensivas. Eu não sei se isso realmente podemos chamar de feminismo, mas também não podemos ignorar o histórico que levou isso a acontecer. É aquilo que eu te falei sobre as mulheres que se expõem sexualmente. E eu não entendo, eu realmente tento compreender porque que as pessoas combatem essas mulheres dessa forma. Porque isso é um resultado de uma opressão que foi violenta, foi bruta. E eu realmente não posso tecer críticas
nem me posso colocar nessa condição de quem julga que aquilo não faz o menor sentido. Porque a luta de uma pessoa, essas pessoas dão a vida, dedicam tempo, do mesmo jeito que tu estás aqui a fazer um podcast, porque para ti tem um significado, tu defines esse significado e vais movendo a tua vida em função disso. É o mesmo que acontece com essas mulheres, porque elas vivem na pele, e eu acho que os homens realmente não podiam tirar o seu tempo para tentar discutir sobre isso, não nessa perspectiva. Acho que não é um lugar de fala dos homens. Não é uma questão de achar, não é. Porque a mulher percebe a sua experiência, você não vai perceber, você pode estar com uma mulher, por exemplo, suponhamos que você seja uma pessoa privilegiada, namoras com uma mulher da classe pobre e tu entendes as lutas dela, vais passar por aquele processo em que vais perceber quais são as dificuldades que ela tem em termos de afirmação dentro do mercado de trabalho, inserção no mercado de trabalho, de como é que é o emocional dela por conta da dependência financeira, qual o ambiente social que lhe envolve. Tu podes perceber isso na perspectiva de ser namorado dela e por uma questão de empatia, eu tenho que prover para essa mulher, tenho que ajudá-la a crescer, etc. Mas ela é a pessoa que vive na pele. Se me dá um tiro, tu podes tentar entender o quanto doeu. Mas eu não vou sentir a dor. É exatamente isso que funciona. E principalmente quando as pessoas falam sobre empatia, empatia não é se colocar no lugar do outro. O que é? Porque tu nunca vais tocar a dor da outra pessoa. Dizem o pensar, se fosse comigo, mas tu nunca vais conseguir alcançar aquilo com precisão. A empatia, na verdade, é uma questão de bom senso. É uma questão de bom senso, é uma questão de respeito à dor alheia, não é se colocar no lugar da outra pessoa. É entender, né? Tu nunca vais conseguir fazer essa inversão do papel. Nunca vais conseguir fazer essa. Nem só supondo. Não vais. Então, as lutas, as mulheres que se doam para isso precisam sim de ser respeitadas, porque no final das contas nós estamos a ver que há resultados e todas nós acabamos por nos beneficiar de todas as formas possíveis. Então, qualquer mulher que se preste a tecer críticas, a tentar reproduzir vibrações negativas contra a luta das mulheres feministas, no mínimo, é uma mulher das cavernas. Elisandra, você acredita que a administração é a ciência social que movimenta o mundo? É isso que você acredita? Acabas de dizer aqui há pouco tempo. Poderia nos explicar mais sobre essa tua visão? Ok. Estes sofás já estavam aqui antes de definires antes de teres realizado o primeiro podcast. Não está. Quando te mudaste, como é que eles estavam posicionados? Você posicionou hoje? Aqui nessa posição? Sim. Então, estavam naquele lado aí. Ok. Por que tu fizeste isso? Porque eu tenho que organizar o programa, não sei o quê, organizar o cenário, que é para fazermos o programa. Ok. Aqui nós estamos no meio social, estamos a socializar. Sim. E tiveste de administrar para que essa interação fosse possível. É aí que começa a questão da administração. Movimentar, é a ciência social que movimenta o mundo. Diz-me uma coisa no mundo que não precisa de administração. Uma coisa do tipo que vai se movimentar sozinha? Assim. Que precisa de outras áreas da vida e não de outras áreas do conhecimento e não administração. Ok. Estamos a falar de uma ciência, né, no caso. Só o simples ato de tu estares a pensar, tu estás a organizar os teus pensamentos e a administração. A administração é uma ciência multidisciplinar. Nela nós encontramos outras áreas do conhecimento, como a economia, a sociologia, o direito. Vamos encontrar tudo isso. Então, eu olho para... Eu não consigo imaginar a minha vida sem administração. Resolver problema é administrar. Aconteceu isso, são simples atos de raciocinar. É administrar. Tu geres os teus pensamentos ao mesmo tempo que vais gerindo as tuas emoções. Por exemplo, diante dos problemas, geres pensamentos, geres emoções, tem que encontrar solução
tudo isso é administrado. Nós levamos muito para... Tem o campo a definição da ciência como tal, que nós vamos ter como o processo de planear, organizar, dirigir e controlar recursos, tanto materiais, financeiros, tecnológicos, para atingir determinado fim. E é exatamente isso que acontece com a nossa vida, até no contexto amoroso. Nós precisamos de administrar a nossa vida, a tua rotina. Eu tenho um podcast às 16, depois tenho administração. Quando tu vais lavar a louça, primeiro vamos lavar os copos, depois os pratos, depois os talheres, depois é administração. Então, para mim, a administração é a ciência social que movimenta o mundo, porque ela está presente em absolutamente tudo. É absolutamente tudo. Não assinando aqui agora, consigo ver que não há nada que não envolva administração. É uma ciência tão bonita. Mas tu és formada Sou formanda em gestão e administração pública. Formanda. Sim. Daqui a alguns anos. Termina logo. Sim, mas agora nos diz, como é que você utiliza a administração como ferramenta de revolução, principalmente na sua vida e nos negócios? Ok. Eu utilizo como ferramenta de revolução no sentido de que, como eu já havia dito, eu faço o que posso com base nos recursos que hoje eu tenho disponível para tentar melhorar ou facilitar a experiência humana de outras mulheres. Então, essa é a minha luta. Acima de tudo, a partilha do conhecimento. Então, quando eu crio um serviço de assistência administrativa remota para executivos, eu não penso em homens, em ter homens como assistentes. Não penso isso. Porque eu olho para o trabalho de assistente como a porta de entrada para o mercado de trabalho. Toda e qualquer mulher que não tiver experiência de trabalho e tiver a oportunidade de poder se inserir, pode começar por ser secretária, porque a demanda é muita e também porque os requisitos são coisas que tu podes desenvolver, não necessariamente precisa de ter formação. Muitas vezes as empresas vão pedir a experiência de 3, 4 anos e às vezes tu não tens, mas depois há a parte em que tu podes monetizar com esse serviço. O ser assistente, o ser secretária corresponde aos requisitos básicos, que é a questão da comunicação, que é a questão da organização, etc. Tu podes fazer currículos, tu podes dar formações, tu podes fazer redação, estamos a falar da questão da comunicação. Então, para mim, essa é a ferramenta de revolução, porque ela abre portas para que outras mulheres se insiram no mercado de trabalho. E porque esse é o core business da Executivos de Administração de Serviços. Então, quando uma pessoa cria um empreendimento, está a tentar combater um problema. E se eu estou voltada para a área de administração, essa é a minha ferramenta de revolução, esse é o problema que eu estou a tentar combater. Mas quais foram os maiores desafios que você encontrou ou enfrentou ao investir nessa área de administração de serviços? Os desafios? Assim, que você... Financeiro mesmo só. Olha, as maiores dificuldades foram que, por eu gostar muito de administração, por ser perfeccionista, por ser uma pessoa muito crítica, eu mexi no plano de negócio tipo umas 1.500 vezes. Porque para mim nunca estava devidamente claro. E eu tinha essa necessidade de fazer bem, colocar aí a definição da empresa, a missão, valores, colocar pressário, colocar público-alvo, descrever cada serviço, colocar os serviços, colocar os departamentos, ainda que não tenhamos recurso para investir nesse departamento. Para mim é importante colocar já lá, pensar na longevidade, daqui a algum tempo, colocar cada departamento vai ter pessoa X, definir as funções dessa pessoa e o processo de elaboração do plano de negócio. Às vezes não passa por isso. Às vezes nós não temos essa questão do detalhe, nós fazemos um esboço, pomos a mão na massa. Quem tem recursos tem mais facilidade de implementar o negócio e depois ao longo do tempo é que vai melhorando. Nós não, nós temos
Desenhar bem. Não vou falar nós, porque também vejo muitos empreendedores que só começam a fazer, depois fica aquela coisa bagunçada, depois não tem como sustentar, não sabe como organizar. Então eu fazia mesmo, a minha maior dificuldade foi essa, implementar o plano de negócio por conta dessa mania de querer organizar ao detalhe. E organizar ao detalhe. E depois tem os outros fatores que são mesmo os fatores financeiros. Poder ter recursos para investir e você ter de fazê-lo com o teu salário. E quando se calhar poderia ser direcionado para resolver outros problemas da tua vida. Então tu tens que fazer esse puxar da essa administração. Essa administração. E tens que sacrificar algumas coisas para poder priorizar aquela e pensar em longo prazo como é que depois o resultado dessa vem suprir essa coisa ou compensar esse sacrifício. E nós também estamos aqui vindo de famílias que se calhar não acreditam muito nos nossos sonhos. Eu pelo menos não tive essa má sorte. Ok. A minha mãe, eu sou radical. Eu sou radical. Eu já deixei empregos antes de eu deixar. Mãe, eu vou deixar esse emprego. Mas por quê? Não deixei. Tu chegaste de contar que trabalhava no emprego com a tua mãe também. Depois nos conta esse capítulo, como é que foi a experiência. Ok. Então, eu vou deixar o emprego, mano. Mas não deixa ainda, consegue me dar o outro. E eu era frustrada, me frustraram lá na empresa. Já estou a chegar em casa, mas não quero mais trabalhar. Calma, ele tens que ter calma. Não, vou deixar para você emprego, vou deixar. E eu sentia que ela tinha esse receio. Vais deixar e depois como é que fica? Se não tens ainda uma outra coisa. Mas ainda assim, ela não ficava ali a colocar entraves. Eu deixava e em tudo que ela me pudesse apoiar, ela apoiava. Por exemplo, quando nós fizemos as compras do material do escritório da Executivos, o escritório estava muito sujo. A minha mãe que ajudou a limpar. Sim, senhor. A minha mãe perguntava, e o meu passe da Executivos? Mas que teu passe? Que teu passe? Mas ela perguntava, o meu passe. Quando eu, por exemplo, comecei a trabalhar no partido, quando eu recebi o meu contrato, a primeira pessoa que ainda dei a notícia foi ela. Ok. Foi ela e eu vi a felicidade nos olhos dela. A minha mãe nunca teve. Eu sinto que ela é a pessoa que mais acredita em mim nesse mundo. E é uma coisa que eu disse, e é mesmo dentro daquele texto, que se hoje eu sou uma mulher empoderada, é porque a minha mãe me permitiu ser. Sim, senhora. É empoderada, entre aspas, né? Eu acho que eu ainda não tenho a estabilidade financeira. Estás a caminho daí. Sim, mas foi exatamente porque ela me permitiu ser. Porque eu lido com mulheres que têm experiências totalmente difíceis, têm mães que não lhes deixam ser livres, são mães ou que têm regras muito rígidas dentro de casa. E elas não se podem construir, não podem explorar a vida e acabam por sofrer essa opressão por parte das mães. E não é porque as mães fazem de forma intencional, há aí muitos fatores, mas vivem isso. Mas eu não tive essa má sorte, a minha mãe me deixou ir. Mesmo até em festas, eu ia quando era pequena, o que a minha mãe fazia é sentar com as minhas amigas, estão aí para a festa. Mulher não pode ficar tipo aí com o cara na bandeja, tá ali, estão na festa, fiquem num sítio, não sei o que. A minha mãe conversava comigo, com as minhas amigas. A minha mãe era uma pessoa da comunicação, também já me deu os açoites, mas ela é da comunicação, é uma senhora muito empática e me deixou, mesmo com a minha rebeldia. Eu também fui um pouquinho rebelde e ela se calhar também teve uma dificuldade não, mas um receio de chocar, então deixavam fazer as coisas e no final das contas está aqui. Então, mas como é que foi a vossa experiência de trabalhar juntas? Eu não gosto muito de falar sobre isso, mas eu trabalhava como babá e a minha mãe trabalhava como auxiliar doméstica, empregada doméstica, e nós trabalhávamos na mesma casa. Essa experiência, o que é que tu exatamente querias saber sobre essa experiência, sobre como é que foi? Não, como é que era lidar no mesmo espaço de trabalho, tipo, vocês viviam juntas e trabalhavam no mesmo sítio? Não era difícil, era uma coisa maravilhosa. Na altura eu ainda vivia com ela, íamos juntas
mas não voltávamos juntas porque eu saía mais tarde relativamente a ela. Ok. E aí, no entanto, era um pouquinho difícil porque eu não queria ver a minha mãe naquela condição, naturalmente, e fazia-me realmente confusão, fazia-me mesmo confusão. E depois tem a parte que é ter ela aí facilitava o meu trabalho, porque às vezes eu ficava, não é uma coisa que eu já tenha partilhado com ela, mas às vezes eu entrava em depressão por conta daquele trabalho. Eu sentia que eu devia estar numa coisa melhor. Eu olhava, mas eu tenho tanto potencial, por que eu estou aqui? E depois o trabalho de babá é uma coisa rotineira, é mesmice. É mesmice, e eu não suportava. E às vezes eu não tinha tanta disposição para fazer as coisas. Eu falei, mami, faz só isso. E ela fazia. Às vezes ela ficava mais tarde comigo mesmo e para me auxiliar. Tem essa parte interessante. Mas de todo a experiência não é uma coisa da qual eu me orgulho. Só reforçou a minha perspectiva sobre como é a experiência para mulheres pobres, principalmente sobre ter filhos. Porque a mãe das crianças de quem eu cuidava, eram 3 na altura, uma de 1 ano, de 6 e de 4, de 3. E não era uma pessoa que estava ali em casa a cuidar dos filhos, mas não está necessariamente a trabalhar. E tinha essa liberdade de poder deixar os filhos e tem, porque tem estabilidade financeira. Mas a mulher pobre não tem isso. Você não vai se dar que se submeter a tua experiência é muito mais difícil. E uma vez eu por acaso vi no Facebook um anúncio de emprego para babá e que tinha que falar inglês e o salário era tipo de 70 mil quando. Eu fiquei, tanta exigência. como é que você encontra uma pessoa que fala inglês em Angola e vai trabalhar como babá? Mas se eu sei falar inglês, vou trabalhar como babá. E para piorar, há um salário de 70 mil. De 70 mil kwanzas. Eu tive até uma discussão com alguém que disse, não, mas se calhar o bebê fala inglês, mas... mas se fala inglês, não me porque só ter acesso a um curso de inglês é privilégio. Aqui é. Eu não vou fazer um curso de inglês, ainda que me falar, pode fazer via internet. O saldo de dados vai sair de onde? Às vezes eu nem tenho um smartphone. E se eu tiver aprender a falar inglês, você realmente acha que eu vou trabalhar como babá? Isso é fora. Você está nos Estados Unidos, lá falam inglês e vai encontrar babá que fala inglês. Mas aqui em Angola você vai querer uma babá que fala inglês, pagar 70 mil kwanzas ainda mais trabalhar como babá interna. No mínimo, isso é absurdo. Interna é passar a noite, né? Sim, ficas lá uma semana, sais ao final de semana, depois voltas na segunda, vives lá já dentro da casa. Então isso me fez perceber como é que é a experiência da maternidade para mulheres pobres e as mulheres da classe privilegiada, das classes privilegiadas. Essa experiência, por exemplo, você estava lá com a tua mãe, né? E tinha a senhora não estava necessariamente a trabalhar, mas não cuidava dos filhos. Agora, como é que aquilo te caía assim, quando pensa na maternidade? Como é que tu, em que posição metes o lugar da mãe no cuidado dos filhos, sendo que acabaste de dizer há pouco tempo o papel que a tua mãe teve no teu posicionamento todo, porque a tua mãe obviamente te preparou para a mulher que estás a ser hoje. E tu ficaste num sítio em que a senhora não cuidava dos filhos, pronto. E tu estavas lá com a tua mãe. Como é que tu pões o papel de uma mãe nesse sentido? Bem, eram crianças. Naturalmente que se calhar a relação vai se moldando um pouquinho em função da experiência. Se calhar não pode estar... quanto mais velhos vão ficando os filhos, menos a necessidade de se ter uma babá. Então tu é que assumes essa responsabilidade, porque eu sou babá, mas eu não vou instruir os teus filhos para a vida. Eu não estou aí para educá-los, para dizer, olha, vais passar por essas situações e aqui vais agir assim. Quando o filho se comporta mal, dá-lhe um castigo ou conversa. Eu não estou aí para cumprir esse papel. Eu posso até fazê-lo, mas por ser uma coisa natural minha,
não por ser uma responsabilidade. O papel da mãe na experiência da criança é importante. Eu não posso falar muito sobre isso porque eu não sou mãe e eu não sei na íntegra como é que funciona essa responsabilidade. No entanto, no papel de filha, para mim foi muito importante ter a minha mãe aí presente, principalmente porque eu perdi o meu pai muito cedo. Quando o meu pai morreu, eu tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade e imagina que eu também não tivesse a minha mãe, como é que poderia ser a minha experiência? A figura materna é realmente importante porque ela nos ajuda a perceber quando tu vês quais são os sacrifícios que a tua mãe tem de fazer, não tendo um parceiro, tu também acabas por assimilar aquilo. E isso vai influenciar também o teu comportamento ou desenvolver do teu posicionamento ou forma de ser e estar. Então, se a minha mãe fez esse sacrifício por mim, tu, enquanto meu parceiro, não podes fazer menos que isso. É essa visão. Eu tenho essa visão e é realmente isso que vai conduzir a tua jornada. Assim, a minha mãe fez isso, então tu, enquanto meu parceiro, não podes fazer menos que isso. Não tive uma figura paterna e há algumas carências que eu se calhar não vou compreender que tenho, que vou buscar em ti. Aí já estamos a falar às vezes de fatores psicológicos mas a minha visão é essa. A minha mãe preparou-me para ser a mulher que eu sou hoje, para ter esses posicionamentos que eu tenho. A minha mãe acreditou em mim, então é por esse motivo que eu também acredito em outras mulheres e naturalmente quero também ser essa porta para quem não tem. Eu tive sorte realmente de ter ao meu lado pessoas que me apoiaram, então não há razão alguma para que eu não seja essa pessoa que apoie outras. Sobre uma mãe que não cuida do filho, as experiências de ser mãe não quer dizer que as mulheres das classes privilegiadas não passam por esse processo difícil da maternidade, né? Porque aí também tem a questão de que ela pode ser uma mulher que não, porque nós somos uma construção até a nível emocional. Então, por exemplo, eu posso não ter um relacionamento que é saudável. No entanto, eu tenho filhos com esse parceiro. A minha experiência de mãe pode ser influenciada pelo fato de que eu não tenho um relacionamento saudável com o pai das crianças. Isso vai influenciar no teu modo de se relacionar com essas crianças e isso pode também criar um processo difícil para ti da maternidade. Mas não estamos em jogo igual. A mulher da classe privilegiada enfrenta outros tipos de problemas que não têm a ver com a mulher da classe pobre. O trabalho do babá não é o trabalho que uma mulher de classe privilegiada desempenha. O que aceitaria fazer. Exatamente. Tu és formadora também de várias áreas. Assim, já vimos aqui no teu além de vermos o teu percurso todo, né, que acabaste de postar, de revelar para o mundo. Eu vi boas partilhas. Tu também és formadora em várias áreas. Nos conta o que te motivou a compartilhar, por exemplo, o seu conhecimento com outras pessoas e quais são os tópicos que os formandos, os alunos, clientes, se interessam mais pela tua abordagem, pelo que tu tens que ensinar a eles. O que me estimulou a partilhar o conhecimento é que eu não podia ficar com tudo ele para mim. Eu vou ficar maluca. Tanta coisa na cabeça, é necessário tirar. Mas na verdade é porque eu acho que eu sou a principal sortuda ou privilegiada nesse processo de ensino-aprendizagem. Porque quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Isso é verdade, sim. Eu, quando estou a dar formação, eu falo coisas que é verdade. Há coisas que nós sabemos, mas nós não sabemos que sabemos. E quando tu estás aí no cenário, é que tu percebes que esse conhecimento está contigo. Porque às vezes não são conhecimentos obtidos dos livros, não são conhecimentos obtidos na escola,
Eu também olho como um ato de revolução. Ok. Partilhar conhecimento, permitir que a informação chegue a outras pessoas que não a podem acessar, porque muitas vezes são pessoas que não estão inseridas no mercado do trabalho e que naturalmente precisam de adquirir essa experiência teórica, porque nas nossas escolas não vão nos ensinar sobre isso, sobre como é que funciona o mercado de trabalho. Nas escolas não estão, por incrível que pareça, não estão preocupados em nos construir enquanto profissionais. Aí nós somos tidos como eternos estudantes, não que de facto não sejamos, porque nós estudamos durante toda a vida, é importante que estudemos durante toda a vida, mas não estão preocupados em nos construir enquanto profissionais. Vai ter, vocês amavam trabalhar, mas não é a nos passar uma visão mais direcionada sobre como de facto funciona o mercado de trabalho. Nem sequer temos currículos escolares. Não, eu acho que era importante que também nos ensinássemos sobre como devemos elaborar um currículo, e isso nós não temos aí disponíveis. Eu trago a questão da formação porque eu nunca tenho só o tópico, a formação nunca é só o tópico em si, por exemplo, atendimento de excelência e recepção, ou secretariado administrativo. Há também a coisa, o diferencial das formações é o facto de que eu tenho as minhas experiências para partilhar sobre como é que funciona o currículo, sobre como é que funciona o LinkedIn, falar um pouquinho sobre marketing pessoal dentro das organizações a que nos formos associar, falar sobre comunicação. Existe aí um conjunto de componentes que dão valor às formações. Geralmente as pessoas, quando entram em contato, a formação é sempre sobre secretariado, e na sua maioria são mulheres. As mulheres estão sempre muito interessadas sobre o secretariado. Uma outra pessoa que quer de comunicação corporativa, mas a maior parte das pessoas quer saber de secretariado. Acho que é porque no final das contas eu acabei por vender muito mais o secretariado administrativo, e por isso, e há algumas pessoas que olham para o meu posicionamento nas redes e sentem que se calhar eu também quero ser secretária administrativa, embora já não esteja nessa área, mas elas olham e sentem, não, essa é a pessoa ideal para mim. E eu sinto que também há uma escassez em termos de referências. Nós podemos até ter secretárias aqui no país, boas secretárias a trabalhar nas empresas, mas poucas delas, de facto, têm uma vida fora das organizações a que estão associadas. Poucas delas realmente se dedicam a dar formações, a se posicionar nas redes sociais. Parece que ser secretária é só um trabalho assim, entende? Ser assistente administrativa, às vezes as pessoas acabam por confundir, mas também parece que é só um trabalho assim, mas não. Mas essa demanda de pessoas interessadas em secretariado administrativo, o que é que está por detrás disso? Tem principalmente a questão de como eu referenciei, que o secretariado é mesmo que a porta de entrada para o mercado de trabalho. E se tu não tens experiência, porque para ser secretária raramente te pedem, a menos que seja para ser secretária administrativa ou secretária executiva, porque estamos a falar aí de níveis. Sim. Mas só para ser secretária, e às vezes o que eu percebo é que, na verdade, as organizações acabam por confundir a secretária e a recepcionista. É verdade, acabam por confundir, mas há essa questão que a secretária, na função básica da profissão, pode não ter experiência agregada, experiência anterior, e adquirir lá. O mais importante é que você corresponda a alguns requisitos essenciais da profissão. Então, eu acho que penso, e também porque eu lido com essas pessoas, que isso é um dos principais fatores do porquê as pessoas querem ser secretárias. E depois vem o fator construção. Há muita mulher que não tem ainda uma ideia do que quer ser, ainda não encontrou a profissão da sua vida. Também entramos naquela conversa de que nós, se calhar, não nos conhecemos até um certo ponto. Porque as escolas não estimulam isso. Tanto é que nós fazemos cursos na universidade. No meio do ano,
Agora vais fazer esse curso. É o filme dessa pessoa, mas... Não há orientação vocacional, não há programas de orientação vocacional criadas nem sequer pelo Estado, não há políticas voltadas para essa questão, para que nós consigamos, a partir mesmo do ensino de base, começar a fazer essa projeção. Nos enchem de tantas cadeiras que às vezes você fica, meu Deus, por que eu estou a dar isso? Eu preciso disso. Mas eles incluíram o seu fundamento, é porque verificaram a necessidade disso estar incluído. Mas há realmente uma deficiência muito grande em termos no nosso sistema educacional. É medíocre. É mesmo medíocre. Então, as pessoas vão se construindo ao longo do tempo, vão estudando coisas que depois elas não querem mais fazer. Por exemplo, eu tenho uma ex-colega da universidade que defendeu o ano passado, e ela chamou-me ou solicitou-me para prestar-lhe mentoria para a defesa dela, falar sobre fazer a apresentação do trabalho, linguagem corporal, Então, ela depois, nós assim a termos a interação, eu fazia algumas perguntas sobre os conceitos básicos do curso em que ela se formou e ela respondia com dificuldade. E eu perguntei a ela por quê, e ela me disse, na verdade esse curso não era o que eu queria fazer. Eu lhe disse, tu ainda não defendeste, tu só fizeste o trabalho e estás a te preparar para a defesa. Tens dois caminhos nesse momento: ou desistes e voltas para fazer o que tu queres, porque ela disse que queria fazer gestão e marketing. Paras agora, anulas isso tudo. É uma consequência, porque dedicaste o teu tempo, 5 anos ali, dinheiro, e depois vais desistir. Tens que fazer esse sacrifício. Ou voltas para começar do zero, ou tu assumes que tu te formaste nisso e seja responsável. Porque você, quando estiver a trabalhar, não vais dizer eu não queria fazer isso. Não vais dizer isso. Entendes? Então é muito importante que as pessoas tenham essa capacitação. Então os meus cursos, na verdade, foram uma forma que eu encontrei de partilhar a minha experiência e poder capacitar e facilitar a experiência para as outras pessoas, principalmente mulheres. Porque também isso que você falou sobre a sua colega é realmente interessante, porque são poucas pessoas que de fato têm a coragem de recomeçar do zero. Imagina ter que depois chegar no ciclo, na reta final de um ciclo, na reta final, né, de uma jornada, de se descobrir, não era exatamente isso que eu quis fazer. A crise de identidade. Então, e aí tu mencionaste o governo. Por que achas que o governo tinha que ter participação nisso? Eu não posso falar muitas coisas. Por que achas que o governo tinha que ter participação nisso? Não é uma questão de achar, é uma questão de responsabilidade. Quando nós falamos de política, falamos de cidadania, falamos de poder pelo povo. Sim. Né? Então, não, poder para o povo é democracia, né? Sim. Como é que nós definimos cidadania? Como definimos cidadania? Forma política. Política vem de polis é cidade. Tipo assim, como eu vou definir política? Mas tem um conceito aí que ficava aqui, que é realmente que expressa ou reflete a responsabilidade da política no desenvolvimento das sociedades. Sim, mas polis significa cidade, sociedade. Okay. Polis, sim. Então, tu olhas para essa perspectiva, quem governa, quem lidera a economia? São os governos. A economia são os governos, quem define as regras. Exatamente. Sim. Quem define o nosso comportamento social mesmo, os padrões sociais, as leis, a Constituição, quem define todas essas são coisas? São os governos. Exatamente. Com base nessas definições é que nós vamos definindo o nosso comportamento social. Então, mesmo o sistema educativo, quando nós estamos a falar de sistema, estamos a falar de um conjunto de processos integrados para que uma determinada coisa funcione. O sistema educacional está voltado para a área da educação. Quem cria esse sistema é o governo. Sim. Então, se você criou, é teu filho. É teu filho. Tu tens de educá-lo.
tens de sustentá-lo. Então, como é que tu trazes aqui essa possibilidade do Estado não ter participação nisso? Quando tu fazes pergunta por que é que eu acho, é mesmo no sentido de que o Estado define a política define o nosso comportamento enquanto seres sociais. Então, quando eu estou inserido num sistema educativo que foi definido pela política e depois a política não quer saber como é que eu me relaciono com esse sistema, há uma deficiência, há uma falha. Entendes? Entendo perfeitamente. Agora, dessa tua experiência política também, que acabaste aqui de mencionar, tu tens passagem pelo Partido Humanista de Angola, PH. Interessante. É um partido novo e tu tens passagem por lá. Gostava de nos falar quais foram as tuas principais funções e aprendizagens durante esse período? Sim, eu desempenhei o papel de assistente executiva da presidente. E um ano depois eu assumi também a responsabilidade de gestão de comunicação e marketing. As minhas funções... Mas isso foi na campanha eleitoral ou depois ou antes? Logo que o partido nasce? Nasce não, porque já haviam tentado, acho que uns 4 anos antes. Na verdade tem que ter um número de assinaturas para que seja validado. Então o partido foi colhendo assinaturas primeiro? Sim, e depois foi validado, acho que em maio. Maio ou junho. E as eleições começaram em agosto. Sim. Foi em agosto? Não, as eleições sim, foi em agosto. Foi em agosto. Foi em agosto, então esse período todo era de campanha, né? Era de campanha. Então eu entro para o partido em julho de 2022. E estávamos ainda no processo de campanha. Então, no princípio eu trabalhei com spots spots para a rádio, para a campanha, criar textos, sobre datas comemorativas, sobre umas palavras inspiradoras que vêm do partido para o público. E tal. Tenho um trabalho de assistente executiva, que era trabalhar em planificação de entrevistas, marcações de audiência, fazer gestão de arquivos, fazer protocolo para receber entidades políticas ou embaixadas, desculpa. E por aí vai. Para mim, essa foi uma experiência desafiadora no sentido de que eu via como uma responsabilidade muito grande ter de ser assistente executiva de uma entidade política, porque meio que tu tens que monitorar o teu comportamento em tempo integral. É sério. Até o que tu vais publicar nas redes, eu tinha essa preocupação. E às vezes isso soa como uma espécie de vestir a camisola, mas não era nessa perspectiva, era mesmo entender a importância da posição em que eu estava e de quanto eu devia preservar aquilo, porque no final das contas eu sabia que também cheguei lá por conta do meu esforço, do investimento que eu fiz de me expor no LinkedIn e tal. Então eu cheguei ali, então precisava de preservar isso e tinha essa responsabilidade de monitorar o meu comportamento, o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou deixar de dizer, como é que eu vou lidar com as pessoas, a forma de lidar com as pessoas nas outras organizações, as experiências que eu tive, não era a mesma aí precisava, o profissionalismo permanece, mas a responsabilidade é acrescida, porque na verdade é um subir de níveis. Não vou dizer que os contextos eram os mesmos, podia ter as responsabilidades, mas aí é diferente. Entendes? Tu entendes que tens algo acrescentado, tens um adicional aí sobre como é que vai ser a tua performance. E até conversas no telemóvel. Eu ficava preocupada, às vezes está encriptado. Encriptado não, é encriptado? Sim. E às vezes a conversa está a ser gravada, é encriptado.
Mas era aquilo da conversa tá a ser gravada, tem que ter cuidado sobre o que tu vais falar do móvel. É sério que eu tinha mesmo essa preocupação, e para mim foi bom, porque tu acabas por adquirir uma seriedade que depois tu vais poder exercer em outras experiências, em outros ambientes. Já passaste por aquela situação, é meio que atravessar a brasa com os pés descalços, né? E então meio que aguça a tua perícia. Você já sabe, não, já passei por aquilo, e depois num ambiente mais descontraído, menos politizado, tu consegues assumir maior controle em função da experiência que tu tiveste aí. Para mim foi uma experiência muito importante, porque sou jovem e estar naquela posição era importante para a minha própria jornada profissional, para a minha experiência profissional, porque acima de tudo fez-me perceber o meu valor enquanto profissional. Se eu pude trabalhar ali, se eu estive ali, foi por uma questão de fazer essa projeção e ter as minhas habilidades, a minha experiência, o meu conhecimento validado. Quer dizer que eu posso ter muito mais, e realmente ajudou-me muito para redefinir o modo como eu vou me posicionar a nível profissional e até a nível pessoal. Mas é realmente possível, por exemplo, estar dentro do partido e não fazer parte dele, não ser militante? É possível? É possível. Foi o teu caso? Não era militante. Mas isso não é um requisito? Tem de ser militante também? Não foi um requisito? Para você ser militante, tens que fazer parte. Se você quer fazer parte do partido, desculpa. Calma, se tu queres ser militante, tu tens que defender os ideais daquele partido. Sim, agora para trabalhar eu não era no partido. Militante. Para trabalhar no partido não tinha que ser militante? Não. Não tinha que. Bem, não vou dizer no cômputo geral, porque existem outras relações externas, porque o partido tem várias comissões em cada província. A política, as ideologias são as mesmas, mas eu estava na função de assistente executiva e eu tinha um papel a cumprir. Quando, se houvesse essa obrigação de eu pertencer ao partido, ser militante, havia aí, eu diria que estamos a pegar uma questão emocional. E nós estamos a falar do trabalho, e estamos a falar de profissionalismo, então essa questão emocional é ainda uma coisa que vamos colocar aqui um pouquinho, calma só, vamos já te resolver, entendes? Eu tenho um objetivo específico, eu preciso de cumprir as minhas funções, e ser militante não está dentro do qualificador ocupacional. As minhas funções estão definidas e eu sei exatamente o que devo cumprir. Nós fizemos uma negociação do que eu vou oferir mensalmente com base na minha prestação, e é isso exatamente que eu devo fazer. E essa seriedade estava lá presente, essa separação do profissional e emocional também estava presente. Para mim era importante, não havia essa obrigação de que tu tens de pertencer ao partido. Quer dizer, no meu caso, enquanto assistente executiva, eu não tinha de pertencer ao partido para poder, não tinha de ser partidária do partido político Partido Humanista de Angola para poder exercer a profissão. Tá? Porque a minha visão é que para trabalhar com um partido tu deve ser necessariamente partidário. Mas isso era essa visão que eu tinha. Política. Mas fala uma coisa, você fala a dizer. Sim, eu queria dizer que essa é a visão que nos venderam. Aí nós vamos entrar já num campo um pouquinho do ativismo, e se calhar seria importante não roçarmos muito nesse assunto, mas é a visão que nos venderam de que se vamos pertencer a determinado partido, nós temos que militar por esse partido, mas não era o caso. Se calhar se fosse o partido no poder, se calhar poderia haver essa necessidade por causa da questão do choque de interesse, mas no meu caso não, e acaba por ser ainda mais impressionante pelo fato de que eu fui encontrada pelo LinkedIn. Fui encontrada pelo LinkedIn e eu olho para isso, uau, não é uma coisa que qualquer pessoa
possa ter acesso. E não é algo que acontece todos os dias. Mas agora, falando aqui do LinkedIn, nos fala uma coisa: qual é a abordagem que você usa para ajudar os seus clientes a atingirem os seus objetivos? Por exemplo, a partir do Humanista, obviamente, foi um cliente. E tantos outros que aparecem no LinkedIn e noutras plataformas. Agora, qual é a abordagem que você usa para ajudar esses mesmos clientes a atingirem os seus objetivos? Mas atingir objetivos em que área? Clientes de quê? Que eles vêm atrás de ti. Sim, mas estamos a falar da Elisandra enquanto formadora, enquanto empreendedora, gestora da Executivos. Enquanto empreendedora que gera executivos, no caso. Na questão da Executivos, a Executivos tem serviços definidos, que é a gestão de qualidade, a administração de serviços, a assistência administrativa. E nós temos o trabalho de análise de dados e indicadores, temos definição de padrões de procedimentos. Então, a comunicação é uma coisa definida com base nas perspectivas do que os clientes pretendem alcançar. Então, ali é uma questão da experiência. A gestão de qualidade, estamos aí especializadas na área, então nós vamos fazendo a coisa conforme ela já está definida e vamos trazendo inovações para que os clientes atinjam o objetivo. E estamos trabalhando diretamente com essa questão de analisar dados, indicadores, entender o comportamento dos clientes, dos nossos clientes. Então torna-se mais fácil você poder traçar um plano estratégico que esteja alinhado àquilo que são os objetivos dos nossos clientes. Na questão das pessoas que querem organizar os seus perfis no LinkedIn, também é o mesmo procedimento sobre administrar. Eu digo sempre que nós somos organizações, nós precisamos nos olhar como organizações que temos de ter, quais possuem departamentos. Então tu organizas a tua vida dessa forma. Tu queres entrar para o LinkedIn ou já estás lá, mas o teu perfil não é só uma coisa assim abandonada. Então tu vais traçando como se fosse um plano do negócio. Vais definir quem tu és, qual a profissão que tu pretendes seguir, quais são os requisitos dessa profissão, dos requisitos, quais são os que tu já possuis, quais são os que tu precisas desenvolver, quais são as habilidades que tu tens maior inclinação para, quais são as que tu tens menos. E com base nisso tu consegues e até as empresas para as quais você quer trabalhar, porque todos nós queremos trabalhar para uma empresa, tem uma empresa que nós queremos lá chegar. Então tu vais definindo isso, vais fazendo essa projeção, o comportamento, vais estudando o comportamento das pessoas da tua área ou da profissão que tu queres seguir, vais estudando o comportamento dessas organizações e em função disso tu vais definindo o teu posicionamento dentro das redes. Então, para alcançar o objetivo, tem a questão, acima de tudo, da consistência e do policiamento, não diria policiamento, mas tem a questão da análise. Hoje nós temos aí os modos profissionais dos perfis que nos dão estatísticas sobre o nosso desempenho, sobre as impressões. Exatamente, com base nisso tu consegues perceber, quem visualizou o meu perfil são pessoas que trabalham nessa empresa, são pessoas dessa área, se calhar eu devia comunicar mais para essas pessoas porque estão interessadas no meu conteúdo, e assim tu vais definindo e depois o alcançar os objetivos é um monitoramento constante, tu vais monitorando, porque é com base no monitoramento que tu consegues melhorar-se, porque a melhoria é contínua. Então tu vais monitorando, tu vais avaliar esse conteúdo teve menos impressões, e tu vais avaliar qual é a linguagem desse conteúdo e depois, se teve menos impressões, se calhar é pela linguagem. Se acompanhaste com uma foto, avalia, se calhar essa foto tem menos qualidade. Depois tu te melhoras no próximo conteúdo. E é com base nisso que tu vais alcançando os objetivos, porque os objetivos, na verdade, existem os gerais e existem os específicos, e os objetivos gerais normalmente são para toda a vida. Então, os específicos vamos definindo dentro dos objetivos gerais, mas o geral é uma coisa que é meio para toda a vida, é o que vai ser o combustível para que tu continues aí a escalar. E para que o negócio se desenvolva. Exatamente. Bem, Elisandra, nós estamos já na nossa reta final. Assim, rapidamente, quais são os seus planos para o futuro da Executivos? Para o futuro da Executivos, os meus planos. Será que eu devo falar aqui? Vamos
Não, mas é aquela, né? Por exemplo, se me fazem essa pergunta por língua culta, eu ia imaginar, tipo, ter um estúdio maior, não sei o que, essas coisas todas. Sim. São planos. Certo. Empregar pessoas, ter pessoas atrás das câmaras, não sei o que. Yeah. A Executivos ainda é uma startup. Ok. E claramente que nós não estamos nem na metade da solidez que se perspectiva ter a nível nacional, primeiramente. Então, nós vamos crescendo em função de como vamos definindo também as nossas estratégias de posicionamento do mercado. Mas nós também não temos um escritório fixo. E esse é um plano, conseguir um escritório fixo. E ter, a minha ideia não é só ter assistentes que estão aí para prestar os serviços, tipo 3, 4, é criar uma rede de assistentes administrativas. E isso é uma coisa que vai acontecendo em longo prazo, porque temos aí definido quais são os requisitos que as assistentes devem ter, isso em função da nossa cultura organizacional. E depois essas pessoas têm que passar por um processo de capacitação, e isso envolve recurso, e recurso não é só material, financeiro também, questão de tempo. O tempo também é um recurso que precisa ser dedicado para essas pessoas. Então, o nosso plano é, acima de tudo, poder ter uma carteira de clientes mais ampliada do que temos atualmente, mas isso significa ou pressupõe um reforço da nossa estrutura interna. Interessante. Muito interessante. Então, que conselho você daria assim para os jovens que querem empreender, não só nessa área como tanto nas outras? Falando aqui da nossa sociedade, nós estamos agora com 83 milhões de habitantes. Isso é uma resposta interessante. Agora, como é que as pessoas entram em contato com executivos? Sim, podem entrar em contato a partir das nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook como Executivos Negócios Integrados, estamos no LinkedIn como Executivos, no Instagram como Executivos, e temos o nosso contato 927-076-238, ou a partir do nosso e-mail executivos.ao@gmail.com. E é realmente esse conselho que eu deixo, que é consultar executivos, porque nós decidimos criar esse serviço, esse empreendimento com base nas pessoas empreendedoras que enfrentam as dificuldades que naturalmente nós identificamos e algumas que passamos, né? Então nós estamos a tentar combater isso. Então, consultando a executivos, porque o nosso serviço de assistência administrativa não é só gerir documentos, não é só atender os teus clientes, o teu fornecedor. Nós trabalhamos com plano de negócios, nós fazemos pesquisa de mercado. Então nós podemos ajudar a construir uma visão mais ampla e estratégica sobre o teu negócio, porque às vezes tu sabes o que queres fazer, mas te falta um pouquinho mais de estratégia, falta um pouquinho mais de técnica. Então nós estamos aqui para atender a essa questão. Mas naturalmente que algumas não vão querer, outras vão achar os nossos preços caros. Para essas pessoas que querem empreender, acima de tudo, tenham objetivos definidos. Quem empreende quer resolver um problema. Identifica qual é o problema. Não vem com questão, quero ser rico, esquece. Identifica o problema que tu queres combater, porque aqui o que mais tem em Angola é problema. Então identifica um problema que tu queres combater. Por que tu queres combater esse problema? Porque no final das contas isso é que vai ser o veículo que vai mover a tua empresa ou a tua jornada toda enquanto empreendedor. Então, identificar o problema, os motivos pelos quais você quer combater esse problema, como é que esse problema acabou por impactar a tua vida ou impactar a vida das pessoas à tua volta. E com base nisso, tu vais construindo a coisa. Depois tem a questão do plano de negócio em que tu vais precisar de escrever, vão vir outras ramificações, depois tu vais ter que definir o público-alvo em função de quais são as pessoas que foram impactadas por esse problema, de que localidade, etc. Mas o principal de tudo é identificar o problema. Não é uma jornada fácil, não é. Hoje falamos muito de empreendimento, eu também sou iniciante e por acaso eu também tinha a ideia de eu quero criar um pouco de negócio, não quero mais depender de ninguém, mas até chegar nesse nível é preciso passar por um percurso mesmo
duro. Já não podemos estar aqui a romantizar De maneira alguma, é solitário. Sim. É um percurso solitário. Se tu não tiveres então uma equipa inicial e tiveres de fazer todos os processos, porque tem esse processo que é a parte da experiência humana, mas tem a questão do abrir conta no banco, registrar a empresa, isso, nós temos muita burocracia e isso mesmo, ao longo do processo tu já vais ficando desmotivada. Eu já tive momentos em que eu parei e pensei, mas eu abri isso por quê? E tive mesmo a vontade de parar, olha, vou colocar em stand-by, vou resolver essa parte da minha vida depois. Então, a minha dica é essa. Se quiserem mais outras dicas, solicitem uma mentoria com isso. Senhoras e senhores, esse foi o Liga Volta Podcast. Meu nome é Clinton Manuel e estivemos aqui com a Anissana Garcia. É um prazer, uma grande honra ter-vos aí do outro lado. Esse programa estará disponível no Spotify, na Apple e na Google Podcast. Vocês poderão ouvir, baixar e fazer o que quiserem com essa entrevista. Muito obrigado e até já. Beijos.